A nossa instituição, o Exército Brasileiro, possui uma enorme capilaridade, por todo o território nacional, principalmente na região amazônica, que hoje aqui nós vamos olhar mais de perto, nas apresentações a seguir. O que facilita, sobremaneira aí, o nosso projeto de EAD. Para cumprir o objetivo aqui hoje, de levar educação e cidadania para um país de dimensão continental, nós começamos a arquitetar, então, um projeto de EAD que trata da base educacional de defesa, que a gente vai ver a seguir a definição na primeira apresentação da mesa. Um projeto que, antes de tudo, visa democratizar educação e cidadania em nosso país. E para tal, democraticamente, nós convidamos um civil, que é o engenheiro Ricardo, da Escola Superior de Guerra, para falar de segurança e soberania. E convidamos um militar para falar de educação e Amazônia. Então, apresentando agora os nossos palestrantes, o Ricardo Luiz Guimarães de Azevedo. O Ricardo é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal Fluminense, possui o curso de Altos Estudos de Política Estratégica, AEP, na ESB, pós-graduação em Docência e Ensino Superior na UFRJ, pós-graduado em Relações Internacionais com a PEAD, mestrado em Segurança e Defesa Hemisférica, com distinção, na ANEP, Academia Nacional de Estudos e Política Estratégica do Chile, 2012, entre outras atividades profissionais relevantes. O Major Hermílio Siqueira Coutinho é major do quadro de Engenheiros Militares, é engenheiro cartógrafo pelo IME, mestre em Sistemas e Computação pelo IME, em 2004, atualmente é o coordenador do vestibular do IME, atua também nas áreas de Sistemas de Informação Geográficos e Cartografia Colaborativa e foi o coordenador da Operação Ricardo Franco no curso de Engenharia Cartográfica de 2003 até 2011. Com a palavra, então, o engenheiro Ricardo. A ideia que eu quero passar para os senhores é uma relação entre sociedade, defesa e o conhecimento. E, efetivamente, por que unir essas três engrenagens dentro de um pensamento? Eu vou seguir em regra esse pequeno sumário, falando de sociedade e defesa, política de defesa nacional, estratégia, uma proposição de uma base educacional de defesa que não é apartada das políticas nacionais e, claro, que nunca se conflui, que o saber não exige conclusão. Então, vamos falar de sociedade e defesa. Vamos começar conversando sobre sociedade e defesa, e aí os senhores veem na fotografia, existem 5 fotografias mostrando a questão política, a economia no porto, o Instituto de Pesquisa, as forças militares e o pensador de Rodin, que significa o psicossocial de todos nós. Então aí está expresso o que nós costumamos chamar, quando se fala de segurança, defesa e desenvolvimento, as expressões do poder. Poder esse considerado como instrumento, como ferramenta para atingimento de um determinado objetivo. Um poder para alcançar um determinado objetivo conforme os desígnios e os desejos que se pretendem alcançar. Ferramenta. Poder não é mal nem ruim, certo? Uma faca pode ser uma faca ou uma arma de matança.
o uso que eu faço dela que vai torná-la um instrumento de agressão ou não. Portanto, instrumento. Sociedade. Se a gente pensa que na sociedade, e aí eu vou pegar a parte, uma visão muito forte de sociedade, exatamente com essa intenção, eu vou lá em Hobbes, e ele diz que cada um de nós, isso ninguém nega, tem direito a tudo, perfeito, não é isso? Todo mundo acha que tem direito a tudo. E, como há escassez, bellum omnia omnis, significa dizer, é uma guerra de todos contra todos. Ora, é isso que se pretende, é isso que o homem, a sociedade humana, a partir do seu intelecto busca. A gente não se diferenciou do animal num determinado momento, exatamente porque soube elaborar essas relações entre os nossos pares. Então, a gente tem que começar a entender que uma sociedade deve ser algo que amistosamente você estabelece com o outro. E aí, são várias as definições, eu peguei apenas uma. Coletivo de cidadãos sujeitos à mesma autoridade política, e aí a ideia de uma organização política, sob as mesmas leis e normas de conduta, organizados e governados por entidades que zelam pelo bem-estar de todos. Por favor, eu nas minhas intervenções, eu gosto que, se alguém tiver algum questionamento, pode levantar a mão e a gente conversa. Tá certo? Então a ideia é que, colocando esse conceito de sociedade, a gente está num jogo de relações de poder, porque quando se estabelece interesse entre partes, eu imponho, sob qualquer tipo de argumento, o meu poder de convencimento, ou nessas relações eu estabeleço uma partilha de interesse entre os membros, com vistas a um objetivo comum. Um objetivo comum que, na visão de São Tomás de Aquino, era o bem comum. Aquele ideal de transcendência, onde todos e cada um, na busca de, além do seu bem-estar, procura alcançar a satisfação das suas necessidades físicas, intelectuais, inclusive escatológicas, teológicas. Perfeito? Teleológicas. Ora, essa sociedade é uma sociedade que está se relacionando. E aí eu faço um paralelo com a vida do homem na caverna, nosso ancestral, nossos pais, que e isso acontece conosco também, hoje, principalmente, tem pessoas aqui de outras nações, quero crer, mas principalmente nas grandes cidades, em que se tem dificuldade de se deslocar devido à insegurança causada por malfeitores na rua. Da mesma forma, num outro ambiente, os nossos ancestrais também tinham essa dificuldade. E aí nasce o conceito de segurança, que é um sentimento de proteção necessário e indispensável para que eu possa, como homem, desenvolver todos os meus atributos. Agora, como sentimento, eu não consigo medi-lo. Eu posso até avaliá-lo, fazer uma pesquisa dizendo que o número de assassinatos diminuiu, a segurança alimentar está em tal nível, mas é uma mera avaliação. Ora, se eu tenho segurança, e se a segurança conceitualmente se me apresenta como algo, como sentimento, e com uma difícil avaliação, ou melhor, a medição mais a avaliação, para garantir essa segurança, eu ajo, eu promovo um ato, e esse ato é o ato da defesa, porque tudo que gera desconforto, desequilíbrio, é motivo de insegurança, escassez de recursos, falta de participação no processo político, e aí entendido político não como política partidária, PT, PSDB, nada disso, no processo político da vida da polis, da cidade, da identificação dos objetivos que eu devo atingir para atender às necessidades, interesses e aspirações do grupo ao qual eu estou servindo, ou ao qual eu pertenço.
Esse é o processo político. E se eu não participo, gero um desequilíbrio que pode me levar à insegurança. E, fundamentalmente, um desequilíbrio voltado ou gerado por intervenção externa. Essa intervenção externa será tanto ou mais função da sua capacidade de defesa. E defesa, esqueçam armas, esqueçam as Forças Armadas. Quando eu falo em defesa, eu falo, voltando àquele slide que tem os cinco desenhos, em que eu falo das Forças Armadas que promovem o ato em si de defesa física de um patrimônio, por exemplo, que é o território brasileiro, no caso. Eu falo de defesa da economia, eu falo da defesa da ciência e tecnologia, ou melhor, do saber internalizado dentro desse Estado Nacional, e eu falo da defesa do psicossocial do conjunto nacional, muito ligado à ideia de identidade que reverbera claramente no grupo nacional. É o que dá cara, é o que dá a identidade. Então eu preciso garantir a segurança através de ações de defesa. Portanto, defesa é ação e segurança é sentimento. Me acompanha até aí? Perfeito? Isso tudo parece assim, o que isso tem a ver com conhecimento? Vamos chegar lá, calma. Lembrem-se que quando eu apresentei, falei a segurança e a defesa na era do conhecimento. 3 engrenagens que estão trabalham em benefício do bem comum. Voltei à imagem. Quando eu vejo, eu preciso defender as minhas... Para eu me sentir seguro, eu preciso defender as minhas instituições políticas. Para eu me sentir seguro, eu preciso defender a minha economia. Da mesma forma, o meu psicossocial, as minhas Forças Armadas garantindo prontidão e o meu saber em ciência, tecnologia e inovação. Ora, quando eu olho tudo isso, efetivamente, eu estou claramente mostrando o maior instrumento que uma nação pode ter, um conjunto, um grupo nacional, uma sociedade pode ter para garantir o seu sentimento de segurança através da defesa, que vem a ser o poder. Esse é o poder nacional. E como se garante o poder nacional? Ou melhor, a segurança nacional através da defesa? Ativando os instrumentos, os meios necessários e suficientes para garantir essa defesa. E os meios são o poder. E como se ativa isso? Através da identificação, por meio de uma análise da situação do conjunto da sociedade que se está analisando, identificando um objetivo e a sua consequente estratégia para resolver isso. Qual é o objetivo? É a política. É o que fazer ante a situação. E a estratégia é como fazer para atender os objetivos identificados naquela política. Está claro? Sim ou não? Política de defesa nacional. Já existe. É o caso da política de defesa nacional no Brasil. Garantia de soberania. Vamos destacar os pontos-chave da política. Soberania, patrimônio e integridade. Interesses nacionais e das pessoas, dos bens, no exterior inclusive. Coesão e unidade nacionais. Estabilidade regional, paz e segurança internacionais. Ora, se eu tenho como política, como objetivo garantir isso, quais são as ações que eu devo elencar para garantir esse sentimento? As ações são as estratégias. E as estratégias se voltam para mobilização. Reparem que aqui já é um ato. O ato de mobilizar. Mobilização de recursos físicos, econômicos e humanos. Ou seja, toda a estrutura
de poder do país mobilizada para atender os objetivos da política. E encontramos aqui um primeiro problema, que está elencado na própria política. Pouco envolvimento da sociedade brasileira com os assuntos de defesa e escassez de especialistas civis nesses temas. Por que isso? Porque se entende que defesa é assunto de militar. É? Sim ou não? Não. Se entende que guerra, que quem faz é militar. É? Quem faz a guerra? Os políticos. Então, a gente tem que se isolar, sair desse nicho e entender que defesa são todos os atos necessários e suficientes para garantir a integridade da pessoa, do indivíduo, do seu grupo nacional, que, conformado numa sociedade, estabelece um conjunto estatal, um Estado nacional, uma nação. E aí, todas essas defesas, por exemplo, uma projeção de poder que os Estados Unidos fazem, muito bem feito, é a projeção do cinema americano. Ora, com o cinema americano, ele projeta o quê? O que ele projeta? Valores americanos. Estão certos ou errados? Não sei. São compatíveis com os meus? Ora, se são, ótimos, a gente assimila. Se não, eu tenho que ter instrumentos de defesa psicossociais que me garantam que eu não vou ter violado a minha segurança sob o ponto de vista desse aspecto psicossocial. Tá claro? É essa a ideia principal que eu quero que os senhores tenham, de apartar essa ideia de defesa como um ato só de Forças Armadas. As Forças Armadas são uma ferramenta para ajudar-nos nesse processo. Tanto é que, quando eu faço uma análise do ambiente, e faço análise do ambiente para identificar problemas e identificando os traços políticos e as estratégias para resolvê-los, eu faço essa análise baseada em quê? Base legal, ciência e tecnologia, agricultura, recursos naturais, logística, população, energia, economia, tudo. Porque todos esses itens, todas essas engrenagens, fazem parte da vida da polis, da nossa vida. E é com ela que nós temos que trabalhar. Agora, essas engrenagens só funcionam com uma determinado azeitamento que perpassa todos esses campos. E que azeitamento é esse? Que óleo lubrificante seria esse? A integração é uma estratégia para se conseguir o objetivo da segurança e defesa do conjunto nacional. Mas o que faz a condição sine qua non para que essa engrenagem funcione e azeitadamente, se eu não tiver educação, se eu não entender como é que funcionam os princípios de causa e efeito de todas essas relações, se eu não entender, alguém vai dizer para mim como é. E muito provavelmente não vai dizer segundo o meu interesse, sim o dele. E aí temos violado a nossa soberania, porque a nossa identidade nacional não se confirma nesse aspecto. Ora, se é educação, alguma dúvida? Principal força motora nas mudanças que ocorrem atualmente ou sempre. O que movimenta o mundo? A pesquisa e o desenvolvimento. É um olhar diferente sobre os fenômenos da natureza. É um olhar diferente sobre os fenômenos humanos. Isso movimenta. E por isso, fonte de poder. Quem é o maior produtor de papers no mundo? Estados Unidos.
ele por acaso ainda é a maior potência militar, mas já está perdendo espaço como potência econômica. Está preocupado? Claro que está, mas ele garante que com a sua produção do saber, ele mantém a sua hegemonia por um grande período de tempo. Ora, se o saber, a educação é a grande força e é o poder, nós temos que ter políticas voltadas para esse mistério, não é isso? Olha só como a gente trabalha a educação em um país, principalmente nos nossos países, nos países do nosso entorno. Como rápido nossos países reagem às questões de educação? Somos rápidos? O país prioriza a educação? Vejam bem, priorizar a educação não significa dizer somente, e vai ter uma questão adiante, colocar recursos financeiros. Muitas vezes, eles são até dispensáveis. Quanto a educação se reverte em benefício para o país? Ora, educação só tem sentido se... Olha o outro. Só tem sentido se ela se oferece como serviço ao outro e à comunidade. E servindo ao outro e à comunidade, se eleva o espírito e serve a si próprio. Tá certo? Mais uma pergunta. O país ousa se abrir para o exterior? Os nossos países, estou falando em tese porque, não sei, pode ser que ainda tenham estrangeiros aqui. E o que estimular a competição interna? É estabelecer o princípio da meritocracia, da disputa intelectual, sadia naturalmente, da disputa pelo saber. Não o saber pelo saber, mas o saber pelo serviço. Os líderes dos nossos países entendem a importância da educação para a segurança e defesa e desenvolvimento nacional? Fundamental. Se a educação está apartada do que vem a ser segurança e defesa, esse país, essa sociedade, não terá condições de se autodefender. Por quê? Porque segurança, defesa e desenvolvimento, que são irmãs siamesas, dependem exclusivamente do processo de educação. Quanto maior o nível educacional de um povo, mais capacidade de defesa ele tem. Tem que botar óculos, desculpa, eu estou tentando ler, vou virar as costas. Quão bom é o país em fazer alianças? Qual o respeito em educação que o país inspira? Olha, o Brasil tem se apresentado com índices medíocres no ranking da educação no mundo. A gente está no Congresso, a gente não pode dourar a pílula, a gente tem que falar o que é real. Quanto o país gasta, aí sim, em educação em relação ao PIB? O que faz o país para preparar seus líderes para o desafio do novo milênio? O que a gente faz? Então, senhores, falando da sociedade como aquela ideia de um acordo amistoso entre todos, falando da necessidade que essa sociedade tem de se sentir segura através de instrumentos de defesa, e olhando esse quadro que se nos apresenta, olha as dificuldades. Em realidade, para o nosso caso, o que seria isso? Se a gente está pensando que necessariamente, identificando através de um diagnóstico essas dificuldades, o que eu posso ter? Oportunidades de educação para o país.
Ora, eu transformando, eu trabalhando em cada uma dessas questões e outras que se levantarem, eu estarei claramente fazendo políticas consequentes no processo de segurança e defesa ampla e desenvolvimento do país. Tá certo? Claro. E aí entra uma proposta, uma visão que a gente está apresentando, de uma base de educação para a defesa. O que vem a ser isso? Não está aqui anulando nenhum plano nacional de educação, nenhuma instituição, nenhum Ministério da Educação e Cultura, nada disso. A ideia é trabalhar com tudo que já existe de forma articulada, matricial e interdisciplinar. E por isso, um conjunto das instituições e organizações de pesquisa, desenvolvimento, produção e distribuição para manutenção do conhecimento, sempre visando o bem comum da sociedade, no caso brasileiro. Está clara a ideia? É simples? Não, muito complexo. Mas nós já temos um exemplo muito exitoso, que inclusive já tem clara política, que é uma base industrial de defesa, que leva aos aspectos muito das empresas de manufatura de armamento, de materiais que podem ter uso dual. Aqui a gente está usando toda a base das instituições nacionais para trabalhar de forma articulada esse projeto. Porque a educação, a segurança e a defesa sempre suscitam algumas questões. É possível importar todo conhecimento, sim ou não? Sim ou não? A Embraer fez o Tucano, tentou vender para a Venezuela, não pode. Por quê? Porque tem um bloqueio americano que diz que para esse nível o Brasil não tem capacidade para responder sob o ponto de vista de segurança e defesa. Vamos ficar nessa dependência? A globalização, pelo menos isso, resolve todos os problemas, certo? Também não? Será? Olha como é que está a globalização, olha o número de papers, onde é que está? E por último, se não se pode importar e se a globalização não resolve, vamos desistir? Caso da Coreia. Não temos capacidade? Claro que temos. Porque ciência e tecnologia, e aí tem o homem darwiniano, a gente tem que trabalhar. Porque ciência e tecnologia é um fator de ciência, desenvolvimento e a tecnologia de produção. A ciência não é mercadoria, ciência não é. Eu produzo conhecimento, publico, todos conhecem como funciona o princípio, mas por isso ela não possui dono, mas a tecnologia possui valor de mercado. A ciência não possui dono, a tecnologia possui marca e patente. A ciência é de difícil direcionamento, e por isso a importância de um discurso em que minimamente se volte às pesquisas e desenvolvimentos com a ideia de bem comum. A ciência pode ser básica e aplicada, a ciência evolui sem se deteriorar, ela acumula, enquanto a tecnologia é de rápida obsolescência. A ciência é realimentada pela tecnologia e uma depende da outra. Ora, na realidade o que nós estamos falando é de poder. Não é isso? Nós estamos falando é de poder. Poder. O instrumento necessário para que a gente, ativando, utilizando esse poder, a gente ative os objetivos de segurança, defesa e desenvolvimento. Está claro? A gente trabalha com as funções, com as organizações que têm funções políticas
as funções normativas, você tem que organizar politicamente, normatizar todo o processo e a questão de per si, de operação própria do sistema. Em educação a gente nunca tem recurso, a infraestrutura é falha, o governo demora a agir. No caso brasileiro, a dificuldade da continentalidade. A nossa pesquisa e desenvolvimento é muito acanhada e um foco excessivo em causas nobres. Não sou contra as causas nobres. Eu não sou contra meio ambiente, direitos humanos, aquecimento global, combate ao terrorismo e tráfico de drogas e armas. Mas reparem, o que recebe mais destaque? Essas causas nobres ou um projeto de educação efetivo que reverbere na sociedade brasileira? Pensem. Ora, por causa da continentalidade, por causa da falta de recursos financeiros, da falta de infraestrutura para a educação, como é que a gente pode resolver isso? A grande ferramenta que se apresenta é o ensino à distância. Agora, o ensino à distância começou agora, está em fase embrionária, perfeito? Sim ou não? Não, estão espertos. A primeira noção histórica foi com Gutenberg. Reparem, antigamente se tinha aula com os monges lendo os livros. Gutenberg, ao imprimir com seus caracteres móveis, facilitou que alguém levasse para casa aquele conhecimento. Um ensino à distância do centro do saber, da universidade, da escolástica da época. Então, de forma embrionária, nascia ali. Mas depois, na Suécia em 83, na Inglaterra e no Brasil em 1904, com um curioso curso por correspondência em 1891, publicado no Jornal do Brasil, na data de inauguração da primeira edição, 9 de abril de 1891. Eu sei a data porque é o aniversário da minha filha. E a Fundação Roquete Pinto, que fazia aqueles cursos pelo rádio. Então, dada essa continentalidade, como é que está meu tempo? Dada a continentalidade e as capacidades que o ensino à distância nos apresenta, a gente... O que os senhores estão vendo aí? É um paraíso, mas ao mesmo tempo é um fim de mundo, com enorme dificuldade de acesso. Olha, quem é que está aqui? Quem são esses homens aqui? Que nacionalidades são eles? Brasileiros. Ora, eles estão só? Não, eles estão espalhados. E aí eu só estou usando uma pequena parte do território brasileiro para mostrar como eles estão espalhados e que dificuldade eu tenho de levar o conhecimento para eles. E aí levar conhecimento para eles não é algo só porque eu sou bonzinho, porque eu sou um cara, uma pessoa de coração terno. Não, eu levo com intenção mais ampla. Eu levo porque eu quero melhorar a sua condição de indivíduo e... Estão vendo essa imagem? 2 oficiais do Exército. Os rapazes ali são o quê? Ué, não são brasileiros? São ou não são? Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque se eles estão... Veja bem, aí a ideia do conceito de sociedade, uma associação amistosa entre todos, a ideia de segurança e defesa em todo o seu espectro. Porque a pergunta se eles são brasileiros ou não se cabe nesse momento. Por quê? Eles estão sob que influência? Sob que projeção de valores? Eles estão na fronteira do Brasil com a Venezuela, com o Equador.
Isso vale para o Equador e vale para o Brasil. Eu quero o brasileiro com valores da sociedade brasileira ou quero brasileiros com valores da sociedade venezuelana? Nada contra os valores da sociedade venezuelana. Eu quero, eu como equatoriano, um equatoriano com valores equatorianos ou com valores brasileiros? Vale de um lado e vale de outro. Só tem um jeito. Dadas as condições do isolamento e desse distanciamento, só tem um jeito: ensino à distância. E aí, essas duas indiazinhas, eu garanto aos senhores, são brasileiras, porque elas estão se embebendo nos valores da nossa cultura. Esse é um ato de defesa. Isso é defesa. Quais são as vantagens da ensino à distância, notadamente nesse caso? E aí eu peguei só o exemplo da Amazônia e não vou explorar muito, porque o Major Hermílio vai mostrar aos senhores as situações de forma mais concreta. Eu pego um pouco maior e mais variável. Eu atendo a pessoas que têm dificuldade devido à sua ocupação, porque utilizam, no caso do EAD, o horário livre. Alguém com deficiência ou com alguma impossibilidade temporária pode utilizar-se. Estou falando óbvio, eu sei que as senhoras e os senhores sabem disso até melhor do que eu. E, fundamentalmente, é uma ferramenta de inclusão social. E sem uma ferramenta de inclusão social, uma ferramenta de inclusão na sociedade a qual ela pertence, no caso a brasileira. Se for feito pelo Equador, um equatoriano, um chileno. Com a tecnologia, eu posso ver através de câmeras os professores. Então a ideia da despersonalização do ensino arrefece. Eu decido como cursista o ritmo e eu posso estar em muitos tempos e espaços diferentes. O professor no EAD continua dando aula, claro que tem que se limitar, tem que ser de uma forma organizada, senão ele fica escravo do computador. Mas os senhores melhores do que ninguém sabem que a monitoria via web é possível, factível e exitosa. Sim ou não? Alto custo. O conteúdo didático para as novas mídias é muito caro, ainda. Requer uma linguagem específica e recursos visuais específicos. Portanto, por todas essas questões, a mão de obra fica mais cara e é imprescindível a ferramenta computador. A falta de biblioteca, em alguma situação, é mitigada pelas bibliotecas virtuais. E a falta de trocas de experiências, que eu citei no slide anterior, pelos chats, pode mitigar de alguma forma. E alguns pensamentos do Coutinho. A gente não deve aderir criticamente aos objetivos da sociedade, ou seja, conhecimento, a gente tem que sempre estar questionando, sempre tem que estar levantando dúvidas sobre o conhecimento, testá-lo o tempo todo. E a qualidade da educação, geralmente centradas nas inovações curriculares e didáticas, que é uma coisa que muito fazemos. Plano Nacional de Educação 2002, Plano Nacional de Educação 2008. Não é uma mera atualização, é uma mudança geral. E a gente acha que fazendo isso está revolucionando a educação. Não pode se colocar a mais os recursos de ouro para levar as inovações da tecnologia. E com essa incorporação, os conteúdos básicos comuns são elementos que podem contribuir, a concordância está péssima, me perdoem, podem contribuir para uma maior vinculação entre os contextos de ensino e as culturas
que se desenvolve fora do âmbito da escola. Perceberam? Então, a ideia é que o conhecimento é o óleo lubrificante que perpassa todas as engrenagens para garantir aquele conjunto de pessoas que de forma soberana deliberaram se submeter a uma hierarquia de leis, de organismos e instituições só possíveis com conhecimento, com educação. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa noite, né? Após a brilhante palestra aqui do professor Ricardo, agora pegando o gancho em todo esse embasamento teórico que ele trouxe para nós, da importância da educação até para a noção de defesa e de segurança, que é uma questão tão importante para qualquer nação, seja o Brasil ou qualquer uma das outras nações ibero-americanas ou qualquer nação no mundo, né? A gente vai apresentar aqui o nosso projeto de ensino à distância para comunidades isoladas na Amazônia. Tá? Então, esse projeto, a gente inclusive começa falando de EAD, fala de Amazônia, porque falamos, né? Vamos seguir nele, esse sumário para chegar numa conclusão final, falando das dimensões continentais do Brasil, dos pelotões especiais de fronteira que existem em toda a fronteira amazônica. Vamos falar da questão do indígena ou do brasileiro, que foi levantada já pelo professor. Vamos falar especificamente do projeto de ensino à distância para essas comunidades isoladas, a Operação Ricardo Franco, que é uma atividade regular do IME para seus alunos, que vai ser veículo de um projeto piloto nesse sentido, e, o mais importante, os trabalhos futuros, que na verdade são o grande objetivo da gente nesta proposta. Bom, e por que estamos falando de ensino à distância? Estamos falando de ensino à distância porque a gente está falando de um país com dimensões continentais, o nosso Brasil, um país enorme, um país cujas extremidades distam de aproximadamente 4.300 quilômetros, né, em direções perpendiculares. E para a gente ter uma noção melhor do quanto esse nosso país é grande, né, temos ali uma bolinha amarela ali em cima, que é Manaus, né, e a outra São Gabriel da Cachoeira. Eu vou convidá-los aqui para ter uma leve noção do que é ser tão grande. Né? A gente olha no mapa, Brasil, 4.300 quilômetros e tal. O que é isso? Isso é eu precisar me deslocar do Rio de Janeiro para Manaus, um avião a jato, que voa aí perto dos seus 900 km por hora, e ele levar de 4 a 5 horas se deslocando. Isso é eu chegando em Manaus e fazendo o mesmo caminho que os nossos alunos fazem anualmente, né? Indo lá em direção ao pelotão de fronteira de Tunuí, que é onde eu vou levá-los através de algumas fotografias, e para chegar lá, a partir de Manaus, já tão longe do Rio de Janeiro, vão fazer mais 2 horas de voo de avião turbo-hélice, aproximadamente 500 km por hora. E essa aeronave vai chegar então em São Gabriel da Cachoeira, que é o último município do Brasil na direção da Colômbia. Mas nossa viagem não para por aí. Aí vamos embarcar num helicóptero, que é o que fazemos com nossos alunos, e vamos voar por mais 1h30. E passada essa 1h30, enfim, vamos atingir o nosso destino. E como é essa viagem? Aí é um deslocamento, uma fotografia, né, tirada por mim durante o deslocamento de alguns dos alunos, do nosso voo entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira. É um mar verde, sem fim. Horas e horas de voo sobre a Amazônia. Isso não começou em Manaus. Isso começou lá atrás, na divisa do Mato Grosso, com o Pará, quando a aeronave ainda estava se deslocando do Rio de Janeiro para Manaus. E é essa infinidade de verde que vai se repetindo sem parar, até a gente chegar em São Gabriel da Cachoeira. Chegamos em São Gabriel da Cachoeira. E agora pegamos nosso helicóptero para Tunuí. E nesse voo de 1h30,
vamos o tempo todo acompanhando o Rio Negro, direção norte, São Gabriel da Cachoeira, e vendo o quê? Vendo mais rios e selva. Essa é a dimensão do nosso país. É isso que mostra a dificuldade e o isolamento daquela população que está lá em Tunuí. Quem é nessa população? Né? O que há em Tunuí? É uma cidade? Não. Tunuí é um pelotão especial de fronteira, está na outra margem do rio, e como todo pelotão especial de fronteira, representa a única presença do Estado brasileiro naquela região. As comunidades indígenas costumam se deslocar para lá, né? E aqui a gente vê a presença de uma comunidade indígena nessa região aí vizinha ao pelotão de fronteira. Bom, e aí estão os nossos brasileiros que vivem lá num local tão longínquo, né? Crianças aí, no caso, em Maturacá, crianças Yanomami, né? Sempre alegres, felizes. Até fazer um adendo aqui, entrei eu na reserva Yanomami, fui visitar essa aldeia, e ao chegar lá, acompanhando o cacique, né? Aí, essa menininha aqui, primeiro, pega e me dá a mão. Eu estou andando, mas eu não esperava isso, né? Ele me deu a mão, então continuei percorrendo a aldeia junto com o cacique, e ele me falando das coisas, era o único que falava português, todos os demais falavam a língua local, Yanomami, e uma outra criancinha ali viu a menina de mão dada e achou de dar a mão também para o Napê. Napê, na linguajar Yanomami, desculpe que eu estou com a voz um pouco falha, no linguajar Yanomami significa homem branco, né? Então mais um dá a mão ao Napê. E quando eu me vi, estava eu acompanhando ali o cacique, o chefe da tribo, com umas 4 ou 5 crianças agarrando minha mão o tempo todo, e até dificultando, né, o deslocamento, e assim foi por toda a aldeia. São crianças muito felizes, né? Esses são os brasileiros que estão lá, nesse momento que estamos aqui no Rio de Janeiro, no ar-condicionado, que pegaremos nosso carro e voltaremos para casa. Estão lá esses índios, lá na divisa com os outros países. E, fora eles, não são só eles que estão lá. Tem também a família militar, né? Os militares que servem lá no pelotão especial de fronteira, eles levam suas esposas, levam seus filhos. Então esses brasileiros estão lá. Quem mais está lá? Indígenas ou brasileiros? Se olharmos para os rostos deles, a gente fica até em dúvida. Eu diria que são os dois. Quem mais está lá naquela distância enorme? Indígenas ou brasileiros? Eu posso afirmar que são os dois. E eu quero afirmar isso agora, e eu quero continuar afirmando isso. Que se o Estado brasileiro não tiver presença nessas regiões longínquas dessa maneira, talvez, em breve, eu não possa dizer que são brasileiros. Talvez eu diga que são apenas indígenas. E não é isso que nós queremos, certo? E não era isso que queria também Rondon, os irmãos Vilas Boas, quando tinham esse projeto de integração nacional. É uma coisa muito difícil, a gente viu o tamanho do país. Isso eu peguei apenas um extremo. A gente tem um outro extremo da Amazônia, o Amapá, tem um outro extremo da Amazônia, Cruzeiro do Sul, no Acre, onde ainda existem seres humanos que não tiveram contato com a nossa civilização ocidental, ou com qualquer civilização dita civilizada, será, né? Mas enfim. E aí, a gente tem a ferramenta. Para essa ferramenta, não existem distâncias. A tecnologia, através da internet, via satélite, através da informática, ela nos deu de presente a possibilidade de levar educação, cidadania a essas pessoas que estão tão distantes, né? A gente vê aqui um grupo de antenas GESAC, que é um programa governamental que já completa já seus 15 anos, e é um programa onde a gente leva internet via satélite
banda estreita, para todos esses rincões. Essa foto foi tirada por mim lá no Pelotão Especial de Fronteira, Maturacá, lá na Amazônia. Todos os pelotões especiais de fronteira têm uma antena GESAC dessa. Agora, não é só a Amazônia que tem lugares vazios, remotos, de difícil acesso, com brasileiros que estão isolados. Do lado da nossa cidade mais rica, São Paulo, no estado mais rico do Brasil, temos também o Vale do Ribeira, né? O Vale do Ribeira é um lugar também de difícil acesso, aqui do lado de São Paulo. É um lugar também onde tem um índice de desenvolvimento muito baixo, onde a maioria das pessoas vivem apenas de agricultura. E é uma agricultura de subsistência, né? Notadamente o quê? É o cultivo de ervas. Mas por que a gente não está atacando este problema que está aqui do nosso lado? É um grande problema, né? Do lado de uma cidade rica eu tenho esse isolamento. Mas a gente não ataca esse problema por um motivo muito simples. Existe um outro problema bem maior a ser atacado. E o problema é a Amazônia. Problema ou solução? Ou oportunidade, como disse o professor Ricardo. E essa Amazônia, ela parece ser ideal para um projeto de EAD. Por quê? Porque ela tem a questão da continentalidade. A gente vê nesse mapa aí, com vários espaços vazios, os principais países da Europa, a Itália, Espanha, França, Alemanha, depois da integração, né? Então, Inglaterra, está tudo aí, cabe na Amazônia. As distâncias na Amazônia, a gente diz que são amazônicas. Por quê? Porque se a gente partir de Manaus a Pari Cachoeira, por exemplo, um dos lugares que a gente foi na Operação Ricardo Franco, a distância navegando é de 7 dias, 1.037 quilômetros. Em linha reta são... Alô? Em linha reta são 816 quilômetros, 2 horas e 16 de voo. Então, realmente são distâncias muito grandes. Então, a gente decidiu atingir essa região do Brasil não só pela continentalidade, mas principalmente pela característica do Exército Brasileiro, que é o que? A capilaridade que o Exército tem nessa região. Aqui é um mapa onde estão todas as unidades militares da Amazônia brasileira. Então a gente vê que o Exército ele está presente quase que hegemonicamente na Amazônia. E ela é toda difícil de difícil acesso e muito isolada, mesmo ali no meio, onde está, por exemplo, Itaituba, né? Onde fica Manicoré. Mesmo ali, ela é muito isolada e distante. E o Exército está lá presente. Bom, então aí aparece o nosso projeto de ensino à distância para as comunidades isoladas na Amazônia, aproveitando essa característica do Exército de permear toda aquela continentalidade amazônica, né? E é o IME assumindo seu papel como universidade. Como o professor colocou numa das transparências ali, né? A universidade ela tem função de formação, educação, mas a mais importante, de transformar o cidadão em alguém autônomo, alguém que seja dono do seu destino e possa prosseguir nos seus planos de vida. E a solução é EAD, por quê? Porque é uma ferramenta, mais do que de ensino, uma ferramenta de inclusão social. Aquelas pessoas que eu mostrei, aqueles brasileiros lá em Tunuí, ou em Maturacá e Auaretê, todas aquelas localidades, né? Eles se sentem brasileiros se essa ensino à distância levar os valores e os costumes da cultura brasileira para eles, né? Isso não significa substituir os valores da cultura indígena de modo algum, mesmo porque, se formos avaliar, os valores da cultura indígena, eles dizem respeito, em última análise, à cultura brasileira. Nós somos o índio, o negro, o branco, o europeu, todos esses, o caboclo. E a EAD, então, vai nos dar essa abrangência em grandes distâncias, né? Em áreas bem esparsas. E o nosso projeto EAD, então, ele passa a ser, né, o Estado presente, através do Exército Brasileiro,
E essa população, vendo o Estado chegando lá na ponta da linha, ela se sente, enfim, acolhida, segura. Porque imagine acordar e dormir, né, num lugar onde a gente ouve os pássaros. Quem já foi à Amazônia é um lugar maravilhoso nesse aspecto da natureza, mas de um isolamento absoluto. Então, a gente poder conversar com professores que estão no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Manaus, Porto Alegre, isso aí dá aquela noção de integração à sociedade que a gente tem quando se recolhe no nosso cômodo, à noite em casa, e entra no Facebook, conversa com algum amigo que está em outro lado do mundo. É a mesma sensação que essas pessoas vão ter. E, com isso, então, vem esse sentimento de identificação com a pátria. E tudo isso se integra, né, a isso que o professor falou muito bem, que é a nossa base educacional de defesa. A ideia toda está tomando forma a partir disso, né? E o IME e o Exército Brasileiro, o que farão nesse projeto? Que vejam, eu não estou falando de inovações tecnológicas, né? Eu estou falando nada de novo em termos de tecnologia, mas eu estou falando de uma coisa muito importante. Para que a tecnologia? Então, a gente está no encontro de ensino à distância, por quê? Porque a gente quer justamente atingir esse objetivo final. E aí o Exército Brasileiro vai participar através do IME, com a instalação de toda a infraestrutura, né? Salas, pretendemos construir salas, conseguindo o aporte de recursos necessário, salas de ensino à distância junto aos pelotões de fronteira, para que as crianças do pelotão, das comunidades do entorno possam ter essas aulas próximas ao pelotão de fronteira, né? E também o link de internet que se encontra no pelotão, e aqui no prédio do IME ficariam os servidores, né, toda a administração do sistema e também um controle de qualidade do conteúdo que está sendo apresentado para esses alunos. Essa é a ideia central do nosso trabalho. Bom, para isso a gente vai fazer um projeto piloto. Esse projeto piloto já está marcado para ter início agora, na prática, em loco, em maio de 2015, né, durante a nossa operação Ricardo Franco de 2015. A ideia desse projeto piloto é a gente avaliar o modelo que a gente vai utilizar para esse ensino à distância, porque ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, uma vez que o link de internet que a gente tem para essas localidades é um link de banda estreita, né? E a gente sabe que o ensino à distância ele é mais efetivo quanto mais interação houver entre aluno e professor. Então, não é só questão de você disponibilizar através de um link estreito, de banda estreita, textos, mas a gente tem que ver alguma maneira de passar uma interação entre aquela população e os professores aqui, para que a gente atinja o objetivo de inclusão social, né, de identidade nacional e também tudo isso através da educação. Bom, essa operação Ricardo Franco, só para situar os senhores um pouco, né, ela é uma operação que ocorre todo o 5º ano do IME, todos os anos. A gente leva os nossos formandos para a Amazônia com 3 objetivos principais: que eles apliquem pela primeira vez os conhecimentos adquiridos em engenharia ao longo dos 5 anos aqui no IME, eles vão aplicá-los em problemas práticos que vão encontrar nessa viagem na Amazônia. E por que a Amazônia? Porque quem já trabalhou na Amazônia sabe que lá tudo que é simples fica bem complexo. Então, eles são desafiados o tempo todo com as soluções teóricas que eles tiveram aqui no curso, nas situações práticas adversas, de um clima completamente hostil, de dificuldade de recursos financeiros e humanos e técnicos, né? E vivenciam com isso o que é a Amazônia. Então, esses são os 3 objetivos dessa nossa operação, né? Aplicar conhecimentos, vivenciar dificuldade e, por último, conhecer a Amazônia, que por mais que eu tenha levado os senhores por essas poucas fotos para mostrar a grandiosidade daquela região brasileira, que corresponde à Amazônia Legal a 60% do nosso território, ou seja, se eu fosse pensar bem, quando eu estivesse no exterior e falasse para alguém, eu moro no Brasil,
qual seria a referência que a pessoa deveria ter? Não deveria ser o calçadão de Copacabana, porque 60% do Brasil é Amazônia Legal. Então, quando eles estão chegando na Amazônia de voo, essa impressão que a gente já teve de distância, ela fica realmente muito grande. E isso mexe com a pessoa. Ninguém volta da Amazônia igual ao que foi. Bom, e esses aqui foram os lugares que nós já levamos nossos alunos na Operação Ricardo Franco ao longo desses 11 anos, né? Foram todas essas localidades aí. Cada ano a gente pega um grupo de lugares e leva os nossos alunos de cada engenharia, cada uma das 10 engenharias do INPE. Está faltando os PEFs que ele foi, viu? Bom, e o que a gente fez nessa época? Um dos cursos que uma das atividades, por exemplo, foi visto a dificuldade dos militares da região em utilizar dados digitais para planejar suas operações militares de patrulha na região. A gente fez esse treinamento de geoprocessamento para aplicações militares, onde eles aprendiam a pegar mapas digitais, manipular esses mapas digitais, planejar a operação em cima de mapas digitais, transferir isso para o GPS, ir para a patrulha em loco e depois descarregar os dados coletados, né? Bom, o que isso tem a ver com ensino à distância? Né? Tem uma aula presencial, né? Estou eu lá e um aluno lá de 2006, se não me engano, da turma 2008, desculpa. Estamos dando aula lá para os militares do pelotão de fronteiras de Maturacá. O que isso tem a ver com ensino à distância? Esse vai ser o material, o curso que a gente vai disponibilizar no nosso projeto piloto, porque a gente já conhece, já tem uma avaliação de como esses alunos absorvem esse material e agora a gente vai usá-lo como referência para o nosso teste no ensino à distância. Então, inicialmente, o nosso projeto de ensino à distância, ele é o quê? Ele é tão simplesmente a gente avaliar qual a dificuldade a gente tem para transformar um curso presencial em curso à distância e com adultos homogêneos, porque são todos militares. Então, essa vai ser a primeira avaliação nossa. Feita essa avaliação, a gente já sabe, ou pretende saber, qual é a melhor metodologia para aplicar nesse caso. E aí, apesar de estar quase acabando a apresentação, é aí que começa o projeto. Até agora a gente está só testando. E esse projeto, ele envolve justamente aquilo que o professor falou de mais importante que falta a gente, que é o quê? Que é o envolvimento da sociedade para o desenvolvimento da própria sociedade. Então esse projeto está aqui, nos trabalhos futuros. Qual é a ideia? A ideia é a gente pegar toda essa infraestrutura que o Instituto Militar de Engenharia e o Exército estão interessados em criar na região, e aí cadastrar professores voluntários para serem os artífices dessa educação à distância. E eu já conversei com algumas pessoas, todas se demonstraram muito interessadas nesse projeto, de diversas áreas. E é essa a ideia. Se eu colocar professores voluntários, eu tenho a sociedade trabalhando para a sociedade amazônica, pelo desenvolvimento da nossa sociedade brasileira. Isso acontece aqui no Brasil e pode acontecer, por que não, em qualquer outro país da América Latina que também tem populações nas iguais condições da nossa na Amazônia. E isso não precisa ser um país que tenha floresta amazônica, como é o caso da Bolívia, da Colômbia, Venezuela. Pode acontecer, por exemplo, na Argentina, onde tem populações bem distantes na Patagônia, ou próximo ali à fronteira com a Bolívia. Pode acontecer no Peru, no Equador, em qualquer um desses países. Né? No Panamá, que é dividido por floresta, né? Tem uma área do Panamá que quase não se tem acesso. Então isso vale para todos. E no futuro, por que não? A gente não está levando a nossa cultura lá para os indígenas, e a cultura indígena não é a cultura brasileira, então façamos uma via de duas mãos. E aí a gente terá um veículo de divulgação dessa cultura indígena para nós aqui, que carecemos tanto dos conhecimentos e da sabedoria indígena, que é muito grande, né? E, em um último passo,
com um pouco mais de ousadia, afinal, se não há ousadia, não há pesquisa, e se não há pesquisa, não há desenvolvimento. E a ousadia seria o seguinte: por que não a gente mudar até o método de ensino e aderir aos novos métodos de ensino que estão surgindo por aí, exemplo da Escola da Ponte em Portugal, projeto Âncora em Cotia, São Paulo, né? A Escola Viva, que tem, só nesse ano foram criadas 14 escolas desse modelo de escola viva. E o que é esse novo método? É um método onde eu uso a motivação da demanda de cada aluno para que ele, para atender aquela demanda, ele tenha motivação para estudar matérias do currículo tradicional, né? Então a gente pode perfeitamente, a partir das demandas dos nossos alunos tão remotos lá na Amazônia, a gente usar isso como motivação para passar-lhes todo o currículo previsto para o ensino médio, ou seja lá para que nível for, né? Isso, por exemplo, já é feito no Brasil, lá no projeto Âncora em São Paulo, e com muito êxito. Tá ok? Bom, então, após essa apresentação, eu só queria concluir, né? Dessa maneira, ainda bem que a minha voz deu conta, até ontem eu ainda estava rouco. Eu confesso que eu fiquei 2 dias mudo para ver se a minha voz dava conta da palestra. Parece que funcionou, né? E, então, o que a gente queria concluir? Que esse nosso projeto aqui, ele, aparentemente, pode ser que lá na frente haja uma nova demanda, mas aparentemente ele não está lidando com novas tecnologias, não estão apresentando um novo método de ensino à distância que revolucionou alguma coisa, não. O que a gente está fazendo aqui é um projeto que ele está baseado não no valor tecnológico, mas no valor de cidadania, de levar cidadania, inclusão social daquelas pessoas que estão tão distantes, o sentimento de integração ao povo brasileiro, ou se aplicado em outro país, àquela nação, né? E, basicamente, a palavra que está muito em moda hoje em dia, que é o empoderamento do cidadão, para que ele, uma vez tendo conhecimento formal e atendido suas necessidades básicas de ensino, ele possa buscar condições para dar asas ao seu voo, para os seus sonhos, né? Isso sim é cidadania, isso sim é o dar condições iguais de educação a todos. E é isso que a gente busca. Bom, e nesse projeto está o papel, e é o papel do meio acadêmico, dar um empoderamento de cada cidadão. É o papel do meio acadêmico, feito pela outra instituição que tem um papel fundamental na integração nacional, que é o Exército, no caso o Exército Brasileiro. Ok? Bom, só para concluir, eu gostaria de passar um vídeo aqui para os senhores, é um vídeo que eu gosto bastante, e acho que contextualiza bem a riqueza da nossa Amazônia. 1 minuto só. Nosso grito de guerra. Selva! Quiserem desenvolver toda uma ação no ensino
Fundamental e médio, o nosso material está integralmente à disposição. Isso é um prazer. Mais obrigado. Material também, enfim, a gente pode conversar e apoio que for necessário. Afinal de contas, é um projeto de toda a sociedade. Né? Lógico. E um projeto de uma universidade, a gente é um sistema de universidade. Tem tudo a ver, né? A gente interagir de alguma maneira e espelhar isso para a população, aqueles índios, né, que são estamos às ordens. Eu cumprimento a ESAD por essa sessão e o IME por essa oportunidade, essas duas palestras muito boas e complementares. Eu queria dizer o seguinte: eu conheço a experiência do Colégio Militar de Manaus, de 2003, quando eu fui secretário de Educação do MEC, Educação à Distância do MEC, que eu conheci lá, e fiquei impressionado já com o uso do GESAC. E depois, eu sou professor da Universidade de Brasília, de Engenharia Civil, e eu orientei um aluno de mestrado, uma dissertação de mestrado, um coronel da reserva, Plínio Boldo, que fez uma dissertação de mestrado aplicando um sistema que nós desenvolvemos na UNB de avaliação quantitativa de estruturas de concreto, e ele fez a aplicação disso à distância, através da internet, nas 12 comissões regionais de obra do Exército, treinando, capacitando os engenheiros e arquitetos dessas comissões regionais de obras. Nós fizemos isso através de videoconferência e através de internet. E eu estou falando isso para dizer que o Exército tem não só uma capilaridade, mas uma experiência de educação à distância extremamente relevante. E eu estou dizendo isso porque ontem, por exemplo, na palestra do professor Alejandro Tiana, e hoje o professor David Wilson, os dois falaram da importância que tem de se divulgar as experiências bem-sucedidas. E eu digo que eu conheço essas experiências do Exército na educação à distância, mas eu te garanto que 99% da população brasileira não conhece. E que eu digo que nós temos que divulgar, quer dizer, eu falo sempre uma frase do Nelson Rodrigues, que eu uso às vezes em algumas palestras minhas. O Nelson Rodrigues diz o seguinte: o brasileiro tem complexo de vira-lata. Notícias ruins correm muito fácil. Agora, umas experiências maravilhosas como essa não são divulgadas. Então, eu faço muito mais do que uma proposta, é um apelo que essas experiências sejam divulgadas. Porque isso é fundamental, não é só para a educação à distância, como foi colocado, é para a educação brasileira como instrumento de cidadania e defesa de tudo que nós temos, que o país tem de bom. Com relação à educação à distância, que o senhor afirma e a gente confirma, poucos conhecem, muitos dos poucos que conhecem a detratam. Não, a educação à distância não funciona, o resultado não é positivo, tem muitas falhas. Então esses não conhecem. Não conhecem, perfeitamente. O gasoduto que interliga Coari a Manaus. O que é fundamental que a gente passe, e isso o projeto de educação para o conhecimento deve ter essa visão, não é levar um produto para determinado lugar. Não adianta eu levar um computador, eu preciso entregar, e de maneira legítima, lícita, é um conceito. Quando eu entrego um conceito, e esse conceito tem uma base de valores, de tradição, de reconhecimento legítimo, esse conceito é absorvido. Não adianta eu levar um computador porque o outro leva um computador melhor. Não adianta eu dar um carro de 4x4 que ele me leva um outro carro melhor ainda. Então, o que se tem que passar sempre é a ideia do conceito. Obrigado pela presença de todos.